E eu acho que você podia abençoar a pessoa que está do seu lado agora, não é? A gente está aqui entendendo que é gostoso estar juntos, mas então faça isso. Deseje a paz do Senhor, ou diga Deus te abençoe, ou dê apenas um bom dia. É bom estarmos juntos como comunidade. A gente viu que a verdadeira relevância das abelhas é quando elas entendem que precisam estar no jardim. Se ficar igual aquela abelha solitária ali, só dentro da colmeia, acaba que tem muito o que fazer dentro da colmeia, mas uma hora vai acabar os seus recursos. E a abelha que quer ser relevante, ela entende que precisa sair também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria ler com vocês 2 versículos que são de um texto consagrado dentro da nossa tradição cristã, como um dos textos mais importantes do apóstolo Paulo. Está na carta aos Romanos, no capítulo 12. Eu peço para você encontrar na sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para nós lermos juntos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos de 1 a 2. Os irmãos encontraram? Podemos ficar de pé só por esse momento, juntos. Nos diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, o que, queridos? Vontade de Deus. Amém. Vamos orar juntos? Querido Deus, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor nos chama a te louvar, a te adorar, a reconhecer, ó Deus, a tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, e a reconhecer, ó Deus, o teu chamado para o corpo de Cristo, chamado para sermos relevantes no lugar onde o Senhor nos colocou. Abre nossas mentes e corações, Senhor. Dá-nos esta graça, Deus, de compreendermos e de vivenciarmos a palavra do Senhor para todos nós. Hoje, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Uma pergunta para você. Você já viu, e talvez já tenha precisado separar briga de criança? Criancinha, quando briga, normalmente por causa de algum brinquedo, é meu, não é meu, independente de quem de fato tem a posse, quando um inventa que é meu, é dele, e pronto, final. Criancinha é assim, né? A compreensão o direito à posse é proporcionalmente ligado à minha vontade de ter, independente se foi minha mãe que comprou ou não. Eu quero pensar nessa ilustração de 2 criancinhas jovens brigando por algo, e pensando nisso, eu escrevi aqui rapidamente a história do Joãozinho e do Zezinho. Eles estão na sala de aula brigando por algo, e eu fiz aqui baseado em uma experiência que eu tive com uma professora do ensino infantil, que eu lembro até hoje. O nome dela era Tia Balaide, lá do Rio de Janeiro, e eu acho que eu fiz parte daquele contingente de criancinhas de 5, 6 anos que se apaixonam platonicamente pela professora, né? E o Joãozinho e o Zezinho, eles estão discutindo os dois, e a história é assim, O Joãozinho e o Zezinho estão brigando em sala de aula, discutindo de quem a professora gosta mais, se do Joãozinho ou se do Zezinho. Ela, percebendo aquilo, chama os dois para conversar num canto e mostra o quanto os dois eram bagunceiros, viviam intrigados, e que isso só os afastava do carinho dela. Mas que pelo seu grande amor como mãe e como professora, ela também enxergava o quanto aqueles 2 meninos precisavam dela. E afirma, olhando em seus olhos, eu o amava, os amava igualmente. Eles aparentemente entendem, e ela pede então que eles se deem um abraço e façam as pazes. Pronto, se
final da escola toca e agora eles já podem sair para brincar juntos no recreio, como 2 alunos a quem a professora investiu. Cena de educação infantil em qualquer lugar do Brasil e do mundo, é ou não é, gente? Por que essa história aparentemente desconectada está presente logo nesse livro? Porque, surpreendentemente, era mais ou menos esse contexto que Paulo estava tratando quando escreve esses 2 versos aqui do capítulo 12 de Romanos. É muito interessante porque quando você faz um estudo da carta aos Romanos, especialmente do seu contexto, no contexto em que a carta foi escrita e dos problemas que Paulo quer resolver ao escrever essa carta, você vai ver que a comunidade de cristãos em Roma, ela era composta por cristãos que haviam se convertido, vindos do judaísmo, habitantes de Roma, mas também vindos do paganismo, cristãos gregos, ou como os judeus chamavam, cristãos gentios. E uma vez que os cristãos gentios não tinham herança judaica, ou na compreensão deles, não eram contaminados pelos princípios judaizantes, pela lei de Moisés, pela necessidade de observância do sábado, das leis dietéticas, etc., os cristãos que se achavam livres dessa amarra religiosa dos judeus, se achavam mais cristãos do que os próprios judeus convertidos. E por outro lado, os judeus convertidos olhando para si dizendo: nós somos os verdadeiros herdeiros desta fé que o Cristo, que era judeu, pregou. Então havia essa rixa dentro da comunidade cristã em Roma, entre os cristãos gentios e os cristãos judeus, sobre quem era mais crente. Ou como o Joãozinho e o Zezinho discutindo quem a professora amava mais. A discussão era quem estava mais nos caminhos de Deus, a ponto de Deus o amar mais do que o outro. Está claro, gente? Então, os primeiros 7 capítulos da carta aos Romanos é Paulo falando para os judeus e dizendo mais ou menos assim para eles: olha, vocês de fato têm a lei, vocês tiveram uma herança e a têm até hoje. Cristo propôs uma nova relação com essa lei e propôs o amor como chave de leitura para tudo, inclusive para as letras sagradas de Moisés. Mas isso não faz de vocês melhores cristãos do que aqueles que não as têm. Até o capítulo 7 é Paulo dizendo para os judeus: olha, Deus ama vocês de onde vocês vieram, mas isso não lhes dá o direito de vocês terem uma imagem ou uma estima maior a respeito de si próprios do que dos cristãos gentios. E do capítulo 8º até o capítulo 11º, ou seja, logo antes de onde a gente começou a ler, Paulo dirige agora o seu discurso para os cristãos gregos e gentios. E diz: olha, da mesma forma, vocês não estão viciados nos princípios judaizantes que, se não forem compreendidos, vão lhes afastar de Cristo. Então vocês são cristãos a quem o Senhor ama, mas isso não os faz melhores do que os cristãos judeus. Os primeiros 11 capítulos de Romanos é como a professora ali fazendo aquele trabalho de conciliação. E depois então o apóstolo Paulo começa, do capítulo 12 até o final da carta aos Romanos, ele faz então uma síntese do que ele vem dizendo até então. Repare que no primeiro verso, da primeira frase do capítulo 12, Paulo começa com portanto. Portanto, irmãos, e mais adiante no capítulo 12, ele toca nesse ponto central da discussão. Ele diz assim: portanto, novamente ele repete, ninguém tenha uma ideia errada a respeito de si mesmo, nem para mais nem para menos. Então é uma carta conciliatória, mas ao mesmo tempo também é uma chamada de atenção. Por quê? Porque Paulo está dizendo: olha, se vocês não entenderem o propósito para o qual o Senhor Jesus os alcançou e os salvou, vocês vão viver eternamente nessa briga de quem Deus ama mais, de quem é que a professora gosta mais. Quando a gente não entende o propósito, a gente acaba se voltando para questões periféricas, e esse é um princípio muito importante.
Paulo está falando aos romanos, e é Deus quem fala para todos nós aqui, que a igreja de Jesus foi chamada não para ficar em intrigas internas, mas para cumprir uma missão muito honrada, de sermos relevantes na sociedade, na cidade onde vivemos. Por isso a história do apicultor hoje tem tudo a ver com o nosso tema. A abelha que fica só dentro da colmeia vai ter muita coisa para fazer. A gente já viu o quão complexa é a vida da operária dentro da colmeia. Mas se ficar só lá, adoece e morre. A abelha que é relevante sai. Ela está onde? Aqui, ó. Adoro essa criatividade da nossa apicultura. Ela está no jardim. Uma abelha só será relevante, útil para a sociedade, ou no caso dela, para o ecossistema, se ela estiver no jardim. Aí o apóstolo Paulo então diz isso, no capítulo 12, nessa síntese, ele diz, olha, para com essa intriga, vocês estão girando em círculos aqui, por uma questão que não é relevante. O importante é vocês se entenderem nessa missão, de serem relevantes no lugar onde vocês foram colocados. E esse é o ponto para nós hoje, queridos. No capítulo 12, nesses 2 primeiros versos, que assim é um texto tão importante, tão valioso para a nossa tradição cristã, o apóstolo Paulo oferece alguns princípios práticos de vida, para que a igreja volte a se enxergar em missão, engajada com um propósito. E quando eu falo igreja, eu não me refiro apenas à nossa instituição. Não são apenas, por exemplo, os ministérios, como a gente viu aqui, os adolescentes que no fim de semana que vem estarão num acampamento, ouvindo e aprendendo da palavra, levando os seus amigos da escola que não conhecem a Jesus e quem sabe lá serão convertidos pelo poder do Espírito Santo, amém? Isso sim é um traço da missão, mas é a missão institucional. Eu me refiro aqui à nossa missão como indivíduos. A nossa missão como família, dentro de casa, temos um papel não só na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pares, cônjuges, na vida dos nossos familiares, no âmbito maior da família. Então, nesse sentido, Paulo olha para esse núcleo de cristãos em Roma e diz, vamos voltar os olhos para aquilo que de fato é importante. E o que é importante é se vocês estão sendo relevantes ou não nessa sociedade. Isso está em total concordância com o que Jesus Cristo propôs. Porque vamos lembrar aqui, ó, no ápice do Sermão do Monte, Jesus Cristo compara a comunidade de cristãos a uma cidade colocada sobre, onde, queridos? Sobre o monte. Ele diz assim, não se consegue esconder uma cidade sobre o monte. Por quê? Porque a cidade, ela aglomera o conjunto de lamparinas. Então, acima daquele monte, você vê aquela luminosidade, é uma cidade. Então, Jesus está dizendo, a fé de vocês precisa ser relevante a ponto de que quando as pessoas passem, elas consigam enxergar a bênção de Deus sobre vocês. Amém? Inclusive vale a pena a gente lembrar sobre a definição da palavra relevante. Segundo qualquer dicionário, o adjetivo relevante é a respeito daquilo que está em relevo. Então você vê uma planície aqui e de repente algo está em relevo, ou seja, se destaca. Então Jesus está falando, olha, uma cidade sobre o monte, não é uma cidade qualquer, é algo que se destacou. Então uma comunidade chamada para ser relevante, veja, não é chamada para ser melhor do que a outra, não é isso. Mas ela se destaca, por quê? Porque ela está comprometida e engajada a fazer o que a gente acabou de cantar aqui. Ela está comprometida a dar o seu melhor. E quando a gente, como indivíduos, famílias e corpo de Cristo, se compromete em dar o nosso melhor, é como se Deus nos colocasse em cima desse monte. Há um relevo, e lá estamos nós. Amém, queridos? Aleluia! Então Paulo vai propor 3 princípios aqui, nesse trechinho de 2 versículos apenas. E o primeiro deles é quando ele fala para os cristãos se oferecerem. Dá uma olhada de volta, logo no verso 1, quando Paulo diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, o quê? Que vocês
se ofereçam em sacrifício vivo. É diferente do sacrifício morto do Antigo Testamento. O animal era morto para então ser oferecido. O seu sangue era retirado e havia todo um processual ritualístico de aspersão daquele sangue, de derramamento do sangue sobre o altar. Mas o animal precisava morrer. Paulo está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês sejam agora um sacrifício, mas um sacrifício vivo. O que é que ele está dizendo? É que a vida como um todo precisa ser um sacrifício a Deus. O que é um sacrifício a Deus? É um culto. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, do ponto de vista bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dizer que se vai cultuar a Deus pressupõe uma série de coisas. Pressupõe o serviço. Inclusive no grego tem uma palavra para serviço que pode ser traduzida por adoração. Então cultuar a Deus é servir. Cultuar a Deus é entregar-se na adoração. Vocês devem lembrar que eu já falei isso aqui antes, que no Antigo Testamento a palavra adoração significa prostrar-se, colocar-se de joelho, ou seja, adorar é uma postura de rendição. Estar de joelhos é estar rendido a algo. Então quando nós falamos prestar culto a Deus, nós estamos falando em estar de joelhos, render-nos ao senhorio de Cristo, oferecer a Ele as nossas vidas, o nosso serviço. Isso é culto a Deus, está claro, gente? Então Paulo diz assim: ofereçam-se como sacrifícios vivos, querendo dizer o seguinte: olha, o culto de vocês não pode ser apenas restrito aos domingos, no momento em que fica combinado que o corpo se encontrará no auditório da igreja para cultuar. Esse é um dos momentos, a gente chama de ajuntamento congregacional. Mas o culto não começa aqui e não termina meio-dia. O culto, ele simplesmente não acaba. Por quê? Porque ele é ininterrupto. É na minha vida de segunda a segunda. É na minha relação familiar. É na minha relação profissional. É no meu trato com as pessoas. Esse é o culto que agrada a Deus. Tá claro, gente? Já pensou se a gente levasse isso de fato a sério? Alguém pode perguntar: mas pastor, me dê um exemplo prático de como isso pode acontecer. Como é que eu levo o meu culto para a minha segunda-feira? E eu gosto de tentar pensar em exemplos muito simples, para que não complique o meio de campo. Então assim, eu gosto de dizer o seguinte: quando você chega no ambiente de trabalho, ou quando você sai de casa, e o porteiro, alguém abriu ali a porta para você, ou você chega no ambiente de trabalho, alguém veio servir o café, alguma coisa, o fato de você dar bom dia, dizer muito obrigado, e talvez ainda arriscar um Deus te abençoe, isso é prestar culto a Deus. Faz ou não faz sentido, gente? Sabe por quê? Porque com isso, com este gesto simples, a gente está dizendo mais ou menos o seguinte: olha a teologia por trás de um simples bom dia. É chegar para Deus e dizer: Deus, eu valorizo este ser humano, independente de classe, de gênero, de classe social, de raça. Eu valorizo este ser humano como alguém criado à tua imagem e semelhança. Eu não me vejo diferente dele, nem mais nem menos. Então eu posso e quero e vou abençoá-lo. Muito obrigado, meu irmão. Um bom dia para você e que Deus te abençoe. É culto a Deus. Então quando a gente diz, e é Paulo quem está falando aqui, em primeiro lugar, vamos acabar com essas intrigas periféricas e vamos nos abraçar naquilo que realmente importa, qual seja, sermos relevantes no jardim de Deus. Primeiro passo: façam da sua vida um culto. Bote culto no seu dia a dia, no seu cotidiano. E por que não dizer também, bota um pouco mais de vida nesse culto aqui. Então se você tiver o desejo de bater palma, dançar e louvar ao Senhor, pode fazer, porque isso é parte da vida, da alegria de quem se diz e se sente salvo, perdoado por Cristo Jesus. Aleluia! Então Paulo diz assim: vamos botar mais vida neste culto e mais culto nesta vida. Isso é muito importante, porque no nosso caso aqui, isso nos impede de viver
A vida dupla. A vida dupla é aquela que nós precisamos ter muito cuidado, é aquela vida que se expressa de uma forma aqui e de outra forma lá fora. O camarada tem um comportamento, um linguajar dentro do espaço religioso e outro no local de trabalho, na selva de pedra, onde é um engolindo o outro. Então, fazer da nossa vida um culto tem a ver com a nossa ética profissional, com a nossa relação para com os seres humanos ao nosso redor e para com a nossa inteireza de vida. Eu sou inteiro, eu não sou um ser partido, que no dia de domingo vira crente, no dia da semana vira um leão engolindo porque eu estou numa selva de pedras. Eu continuo sendo um servo de Jesus Cristo. Não significa que eu vou ser um trouxa e que eu vou me deixar passarem para trás. Mas o padrão vai ser o amor ao próximo, porque isso é prestar culto a Deus. Amém, irmãos? O segundo conceito-chave está logo em seguida. Quando o apóstolo Paulo diz que os cristãos de Roma, sejam eles vindos do judaísmo ou do paganismo, eles não deveriam se amoldar aos padrões deste mundo. Uma outra tradução diz assim, não se conformar com os padrões deste século. Presta atenção nessa palavra, conformar, é assumir a forma em comum. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vivam vidas que não sejam semelhantes à forma deste mundo. Isso tem a ver com valores, com jeito de ser. Paulo está falando assim, olha, quem confessa Jesus Cristo como seu Senhor, adentra numa proposta de vida diferente. Dá para ser diferente, dá para engajar numa rotação diferente dos valores do mundo. Aquilo que seduz o coração das pessoas no mundo ao nosso redor, não precisarão necessariamente seduzirem os nossos corações. Dá para ser diferente. Às vezes a gente acha, queridos, que nós estamos condenados a sermos ou a parecermos com o geral, a fazermos o que todo mundo faz. Porque se a gente decidir fazer diferente, pode ser que a gente comece a ser olhado como o diferentão, o estranho. E do ponto de vista psicológico, como nós temos necessidade de sermos incluídos, nós temos uma fome de inclusão, a gente gosta de fazer parte, muitas vezes a gente abre mão dos valores da palavra de Deus para aderirmos aos valores da nossa cultura em nome deste senso de pertença, porque afinal de contas eu não quero ficar de fora. Faz sentido isso, gente? Essa é a realidade, mas Paulo está falando assim, olha, parte do teu propósito e do teu compromisso de ser relevante, passa em primeiro lugar por você aprender a cultuar na sua vida, mas em segundo lugar por você se entender diferente. Não se conformem aos valores desse mundo, vivam com os valores do reino de Deus. E quais são os valores do reino de Deus? Bem, são muitos. Para começar, pode ler capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Leia ali o que é que Jesus nos fala, ali a gente começa a ter uma ideia ampla sobre o que significa viver, não em conformidade com os padrões do mundo, mas de acordo com os padrões de Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil colocar o Sermão do Monte na prática. É verdade, gente, eu concordo com vocês. Não é porque eu sou pastor que eu ache menos difícil. É um tremendo desafio para todos nós, para mim inclusive. Mas o fato de ser um desafio não me dá o direito de descartá-lo como uma proposta que não serve para ser vivida. Por ser um desafio, me coloca neste compromisso de persegui-lo, de querer fazer daquilo o meu ideal, ainda que eu não consiga 100%, mas eu não abro mão de buscar esse ideal. Amém, gente? Então Paulo está falando, não se conformem com os padrões deste mundo, porque vocês foram resgatados deste mundo para se amoldarem ou para se conformarem aos padrões do Sermão do Monte, do reino de Deus, do Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!
Terceiro princípio prático que Paulo coloca para aquela comunidade em Roma, que vivia intrigada ali, querendo saber quem era mais crente de todos. Sou eu que não tenho amarras do judaísmo, ou sou eu que tenho a herança de Moisés? Paulo está dizendo, isso é periférico, isso é secundário. Se vocês querem ser relevantes, terceiro lugar, Paulo diz assim, transformem-se pela renovação das suas mentes. E aqui, mais uma vez, ênfase na palavra. Se falamos agora há pouco em conforme-se, ou seja, uma forma em comum, agora Paulo propõe algo radical, ele diz transformem-se, ou seja, a sua forma agora será outra, a partir de quê? Da renovação da minha mente. E como é que eu renovo a minha mente? E aqui tem um segredo muito especial, que é uma verdade simples, já dita, mas que é merecedora de ser repetida à exaustão. É a verdade de que a nossa mente se alimenta daquilo que a gente põe para dentro. Faz sentido, gente? A nossa mente, ela é alimentada pelo que nós absorvemos. Seja nas leituras que fazemos, nos programas que assistimos, na quantidade de tempo que nos dedicamos às redes sociais. Não estou dizendo que é ruim, que é pecado, você já sabe que a gente não tem essa pegada aqui. Agora a gente entende que nós temos sabedoria dada por Deus para saber as doses, é ou não é verdade? Então, o que é que você acha que vai acontecer com uma pessoa que está debaixo de uma pressão grande para se conformar aos valores da sua cultura? Aí ela ouve uma mensagem como essa hoje e diz assim, peraí, eu não posso me conformar, eu tenho que me transformar, renovar a minha mente. Ela está nesse conflito, nessa luta. Só que durante a semana inteira, ela se alimenta de horas excessivas de redes sociais, ela se alimenta de filmes, séries, novelas e leituras que comunicam muitos valores que estão em desacordo com a palavra de Deus, e apenas isso. Aí na hora H, o que é que você acha? Essa pessoa consegue ou não resistir à tentação? Provavelmente não. Eu digo isso porque a mente se fortalece daquilo que a gente a alimenta. É aquela história que eu já contei várias vezes aqui do cachorro branco e do preto, não vou nem repetir. Mas o resumo da ópera é o seguinte, quem você alimentar mais vai ganhar, se forem postos para brigar um com o outro. Então Paulo está falando aqui, olha, o cristão que quer deixar questões periféricas e se engajar numa vida relevante, ele propõe que a sua vida seja um ato de culto, ele renova a sua mente a partir da palavra de Deus. A gente trouxe o aviso aqui agora da escola bíblica, que vai recomeçar aula aos domingos de manhã, aos domingos de tarde para a classe de novos membros, às segundas-feiras à noite, mais palavra de Deus sendo ensinada nos pequenos grupos ao longo da semana, nos estudos que a igreja oferece, mais palavra de Deus sendo ensinada no sermão da quarta-feira, ao longo do restante da semana, nos cultos de adolescentes, nos cultos de jovens, nos cultos de domingo. A palavra de Deus está sendo oferecida para que a gente possa renovar a nossa mente. E esse é o momento em que eu trago de volta aquela ilustração que para mim faz muito sentido. A ilustração do par de lentes. A palavra de Deus, quando renova a minha mente, ela oferece diante dos meus olhos um par de lentes novas. E através dessas lentes eu agora enxergo o mundo. Então, sem essas lentes, talvez eu esteja com um olhar muito mundano. E aquela pessoa que serviu o café, ela está sendo paga para isso. Então, não tem que ser educado. Eu sou educado para com aqueles com quem eu tenho interesse. Essas são as lentes dos valores da nossa cultura. Uma cultura de ganância. Uma cultura que diz que tem que vencer a qualquer custo, ainda que seja o custo da vida alheia. Uma cultura de individualismo. Que eu me dê bem e que o resto corra atrás. Essa cultura coloca, eu diria que, lentes naturais, através das quais, se a gente não tomar cuidado, a gente enxerga o mundo.
Agora, quando a gente põe as lentes do Evangelho de Jesus Cristo, é isso que Paulo está falando. É a renovação da nossa mente. Então, por exemplo, numa cultura de avareza, onde o que é meu e eu não dou para ninguém, as lentes de uma mente renovada nos convidam a ser pessoas generosas. Que tal? Generosas, viu alguém em necessidade, chega junto e ajuda. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para chegar junto e ajudar. Ok, então só chega junto e oferece um ombro amigo. Isso é ser generoso também. Numa cultura de individualismo, onde contanto que eu me satisfaça a mim mesmo, aprenda a olhar a necessidade do outro como se fosse seu problema também. E caminhe do lado, não abra mão do convívio comunitário, seja na igreja, seja no pequeno grupo. Nessa cultura de avareza, nessa cultura de individualidade, nessa cultura onde as pessoas têm uma ambição de quererem mais e mais, Jesus Cristo nos ensina a cultura do contentamento. Sabe o que é contentamento? Contentamento é aquela postura que no final do dia vai fazer você agradecer pelas mínimas coisas que você tem. Não há nada de errado em querer, em ambicionar mais, contanto que seja para poder repartir mais e abençoar mais. Essa é a ambição saudável. Mas esta ambição é legítima na medida em que ela for proporcional ao meu contentamento diário. Olhar para a vida dos nossos filhos, olhar talvez para o pouco que temos e dizer, Senhor, é pouco e eu gostaria de estar provendo mais, mas pelo pouco que tenho, Senhor, muito obrigado. O Senhor é fiel e misericordioso e não tem deixado eu mendigar o pão. Isso é contentamento. Só que isso está apenas diante dos olhos que receberam esse novo par de lentes que a palavra de Deus nos oferece. É o que o livro de Provérbios fala no capítulo 2. No verso 6, ele fala sobre essa sabedoria para olhar para o mundo com essas lentes. Diz assim, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então cabe ao povo de Deus aqui, quer ser relevante, muda a mente, transforma a mente a partir da palavra de Deus. Não é a partir da filosofia humanista que está no nosso mundo, não é a partir dos valores da cultura, é a partir da palavra de Deus. Bota a palavra de Deus para dentro, que o olhar muda. Amém, irmãos? E aí então Paulo propõe esses 3 temas, e com esses 3 temas ele diz assim, vocês cristãos precisam dar o tom da sociedade, ou seja, vocês precisam propor as pautas, vocês precisam mostrar o valor do ser humano, vocês precisam mostrar o valor da solidariedade, vocês precisam encarnar as posturas práticas do reino de Deus, do discípulo de Jesus. Fazendo isso, vocês serão como uma cidade em cima do monte, relevante, que se destaca no relevo. Por isso, gente, que às vezes dói meu coração, quando a gente vê no noticiário, nas mídias, a igreja cristã, e eu digo especificamente evangélica brasileira, tendo uma postura muito mais reativa do que propositiva. O que é que eu quero dizer com isso? O canal lá do Porta dos Fundos coloca um daqueles vídeos horrorosos que ofendem o cristianismo, aí todo mundo se levanta para falar que é errado, que vamos boicotar, que não sei o que e tal. Eu entendo, e até assino embaixo. Mas isso é ser reativo. É esperar acontecer para depois vir falar alguma coisa. E a cidade que está sobre o monte, essa comunidade de discípulos relevante na sociedade, ela precisa sair na frente. Por isso que o desafio é sermos propositivos e não apenas reativos. Tem que reagir sim, mas antes eu preciso propor um jeito novo de vida a partir do meu exemplo. Como pai, como marido, como trabalhador, como profissional liberal, como indivíduo, como pessoa numa roda de amigos que não vai ter medo de ser o diferentão, mas vai falar o que pensa, sob pena de levar uma chacota, mas vai deixar claro que ali são os valores do reino de Deus. Isso é sair na frente, isso é propor ao mundo um jeito novo de viver. Tá claro, gente? Aleluia!
Para terminar, eu conto a história que li num livro há muito tempo atrás, mas que me marcou profundamente. A história de um pai que leva seus 2 filhos para pescar. Nós estamos falando sobre relevância, sobre sermos como cristãos relevantes a partir do momento que entendemos o nosso propósito, aquilo para o que fomos chamados a fazer. Aí o pai sai com os 2 filhos para pescar, e o autor do livro que escreve vem da realidade norte-americana, onde a pescaria acontece num ambiente assim de acampamento, né? Ninguém sai com a vara, pesca e volta para casa. Você vai passar um fim de semana, vai acampar e tal, na frente de um lago. E assim o pai faz, equipa a minivan que ele tinha, com tudo de acampamento, com comida, provisão e as varas de pescar, obviamente. E ele chega ao ponto lá onde eles iriam parar o carro, montar as tendas e então se preparar para a pescaria. Só que quando ele chega está chovendo. E os meninos dizem: papai, vamos ficar no carro um pouquinho, porque senão a gente vai se molhar todo, vamos ficar aqui. Aí eles ficam um pouquinho no carro, botam o som do rádio e fica naquela curtição gostosa. Aí um já pega um biscoito ali que levou e come a chuva caindo. E nada de parar a chuva, e a previsão do tempo dizia que a chuva ia durar a tarde inteira. E eles começam a ficar preocupados. Aí de repente a música já está começando a incomodar, eles desligam o rádio. Aí o menino vai pegar uma outra barrinha de cereal, o pai já briga, porque diz: olha, isso aí é provisão para o nosso lanche aqui, para a gente comer. Aí o menino fica com fome. De noite a chuva não terminou de cair, então eles dentro do carro, uma suadeira medonha, e o pai com medo de ligar, e o ar-condicionado gastar o combustível, e eles ficarem na mão. Eles passam a noite inteira dentro do carro naquela tensão, e dizendo: não, se Deus quiser, de manhã vai amanhecer bem e nós vamos poder pescar. Já perdemos um dia, mas teremos outro dia para pescar. E eles estão diante do lago, e quando acordam, o lago está coberto por uma névoa, e a chuva continua caindo forte, e a essa altura já está tudo alagado ao redor do carro, nem que quisessem, daria para descerem. Eles então se conformam que a pescaria estava potencialmente frustrada. Um tenta ligar o rádio para dispersar o tédio, o outro reclama porque a estação escolhida não era do seu gosto, o outro diz que está com fome e o pai reclama porque vai acabar a comida, mas ele diz que está com fome, que não adianta, e o pai ainda está esperando que vai pescar, e eles começam a brigar, uma briga sem fim, e o lago está diante deles. Qual o moral da história? É que nós fomos chamados para sair de dentro do carro, porque o lago está na frente da gente, e Jesus disse que faria de Pedro e de cada um de nós o quê? Pescadores de homens. Se a gente é chamado para uma pescaria, mas fica só dentro do carro, discutindo temas periféricos, nós não só estaremos perdendo tempo, como estaremos nos engajando a discussões que separam os irmãos, como perderemos a imensa oportunidade de sermos relevantes. Porque relevantes serão apenas aqueles que entenderam para o que foram chamados. E é aí que nos surpreende a definição da palavra igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra igreja é da junção da preposição ek e do verbo kaleo. Eclesia é uma derivação deste verbo, que significa literalmente chamados para fora. Olha que importante isso. A definição de eclesia, que é o termo grego para igreja, traz na sua definição do dicionário esta ideia de sair, de ir para fora. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos fechar, porque da mesma forma que o apóstolo Paulo olhou para aquela comunidade tão importante nos seus dias, ela estava na capital do mundo conhecido, em Roma. Paulo dedica 11 capítulos da sua carta, segundo alguns teólogos, uma das mais importantes de suas cartas. Os 11 primeiros capítulos são para dizer: vocês desse lado aqui, da direita ou da esquerda,
Não se achem melhores do que vocês desse outro lado aqui, da direita ou da esquerda. Judeus, gregos, homens, mulheres, independente do passado de vocês, das convicções de cada um, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês entendam para o que foram chamados, e que se ficarem dentro do carro para se proteger da chuva de valores lá do mundo, vocês vão perder a pescaria para a qual eu criei vocês, e vão se resumir a uma vida de intrigas, perguntando quem está certo, quem é mais, quem é melhor. Hoje, diz o Senhor, é dia da igreja entender que foi chamada para ser relevante. E só é relevante quem entende que o nosso chamado é para ser bênção do lado de fora. Com uma nova mente, com um novo olhar, com um novo discurso, com as lentes do Evangelho, para fazer diferença no nosso mundo. Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém e amém. Aleluia.